estamos aqui para falar sobre as distopias e as utopias. Então, um olhar sobre as utopias e distopias. Aqui com a nossa amiga Alexa, que vai me ajudar aqui a transmitir aqui a nossa visão sobre utopias e distopias. Alexa, o que é uma utopia? O termo utopia costuma ser utilizado para descrever uma sociedade imaginaria que possuiria qualidades altamente desejáveis ou quase perfeitas para os seus cidadãos. O termo foi, inicialmente, cunhado por Sir Thomas More no livro Utopia, de 1516, que descreveu uma sociedade insular fictícia no sul do Oceano Atlântico, na costa da América do Sul. Alexa, e sobre o filme Fahrenheit 451? Fahrenheit 451 é um romance distópico de ficção científica soft, escrito por Ray Bradbury e publicado pela primeira vez em 1953. O conceito inicial do livro começou em 1947 com o conto Bright Phoenix. O conto original foi reformulado na novela The Fireman e publicada na edição de fevereiro de 1951 da revista Galaxy Science Fiction. Alexa, obrigado. Então, o termo bem colocado aqui pela Alexa, que é utopia, é algo perfeito. É algo que você coloca como uma perfeição. Então é tudo aquilo que você almeja de melhor. Então é a onda perfeita, é o dia perfeito, é o local perfeito. Então é aquela ocasião onde você coloca todos os seus sonhos e que eles realizaram. Então a gente tem muitas versões que falam sobre isso. Dentro do cinema, dentro da literatura, dentro da fotografia. Então, quando a gente fala assim, a imagem é perfeita para um fotógrafo, é porque a luz estava perfeita, as formas estavam perfeitas, toda a composição estava perfeita. Quando a gente fala de um filme perfeito, a gente está falando do roteiro é perfeito, os atores têm uma encenação perfeita, a trilha sonora calha e faz um paralelo com o filme e com as cenas que encaixam tudo perfeitamente. E quando a gente fala então, também de uma utopia, um outro filme e um outro livro, né, tem o mesmo nome, chamado No Brasil, Horizonte Perdido, que é a história de Shangri-La. Então vamos ver aqui com a Alexa o que ela acha e o que ela procurou nos seus bancos de dados sobre Shangri-La. Alexa, o que é Shangri-La? Aqui está uma breve descrição de Shangri-La de Lost Horizon. Shangri-La é um lugar fictício descrito no romance Lost Horizon, de 1933, do autor britânico James Hilton. Hilton descreve Shangri-La como um vale místico e harmonioso, gentilmente guiado de um mosteiro, encerrado no extremo oeste das montanhas Kunlun. Shangri-La tornou-se sinônimo de qualquer paraíso terrestre e, particularmente, uma utopia mítica do Himalaia. Então, nós temos aqui a utopia, que no caso aqui, como a Alexa colocou, Shangri-La é um local fictício no Himalaia, que está dentro de um livro chamado Horizonte Perdido, e tem o mesmo nome, o filme, tá? Um local onde se coloca que ninguém envelhece e você tem uma felicidade eterna. Então isso é o que a gente podia falar de uma forma bastante sintética do que é a utopia. E agora o olhar sobre a distopia. A distopia é o contrário. Então quando ele fala utopia, vem de topos, né? Esse mais topos quer dizer não lugar. Então, no grego, utopia tem o significado de não lugar. E o termo distopia é o contraditório do não lugar. Ou seja, se na utopia eu tenho a perfeição, e tudo funciona muito bem, na distopia eu tenho sempre um universo caótico. E esse universo caótico, ele me traz várias reflexões. E essas reflexões também na área da arte, ela pode ser traduzida. Nas imagens, quando a gente fala que as imagens são distópicas no campo fotográfico, é porque eu posso ter uma questão de não ter a composição perfeita, não ter a luz perfeita, não ter as formas perfeitas, não ter a cor perfeita, não ter o foco perfeito. Então eu estou numa distopia fotográfica. Quando a gente fala da questão do cinema, a gente tem vários exemplos disso. Tanto no cinema, na tela grande, como na tela pequena na TV, nas séries, né? A gente pode falar aqui de um filme bastante antigo, né? Que é o Fahrenheit 451, que ele trabalha essa questão distópica, onde
Uma sociedade, ela vive na total ignorância em relação ao conhecimento. Então os livros são perigosos. Então quem tem livro, ele é preso. Às vezes os livros são queimados em praça pública e são perseguidos aqueles que leem. Então a questão do conhecimento, ele é colocado como uma forma de ser rebelde. E nessa questão de ser rebelde, ter essa questão da rebeldia, a gente fala na questão de alguns livros e algumas obras, né? Admirável Mundo Novo, que trabalha essa questão de um futuro distópico, né? Em castas, em segmentação da sociedade. Nós falamos também de um outro filme bastante interessante, um dos filmes que eu mais gosto, chamado Blade Runner, Caçador de Androides, que também traz um futuro distópico, um futuro escuro, nevoado, com névoa, com fumaça, um cinema mais voltado para o cinema noir. Então ele mostra a questão do ser humano. Então aquela pergunta sempre que é feita: quanto tempo temos? Qual o nosso tempo? Quanto tempo nós temos? Então essa é a pergunta que vem dentro desse filme, que fala sobre a relação de quem é humano e quem é androide. E qual é essa linha que divide quem é humano e quem é o androide. Então é muito interessante esse filme, na questão visual, a questão da fotografia do filme, a questão da trilha sonora, a questão do roteiro é muito bem elaborado. Então é um outro filme que mostra esse futuro distópico, né? Então a gente pode traduzir assim: essa distopia ela pode estar no campo social, a questão que fala sobre a liberdade. Então a liberdade não havendo é uma distopia do que seria o real, que seria o normal. A gente tem lá também uma distopia social dentro do Admirável Mundo Novo, essa questão de pessoas perfeitas, né? Então quem não é perfeito está fora do sistema. Essa distopia tecnológica que o Blade Runner trabalha bastante essa questão e é um ícone, né, nessa questão falando da distopia. Nós temos um outro filme da distopia já voltado para a questão da violência, que é o Laranja Mecânica, também um filme distópico, também um filme clássico também. Temos aqui também alguns filmes novos, né, que foram trazidos há pouco tempo, na década de 90, anos 2000, 2010, que são as séries que nós temos do Maze Runner. Nós temos lá toda a trilogia do Divergente, Convergente e Insurgente. Nós temos Jogos Vorazes também, são todos exemplos de filmes mais atuais que trabalham a distopia. E temos também, dentro da tela pequena, também agora no streaming nós temos algumas séries, né? Black Mirror, ele trabalha essa questão de um futuro distópico, né? Em todos os capítulos que você assiste, é sempre uma questão distópica, que foge da realidade. Então tem alguns episódios que são bastante interessantes, né? Que trabalham bastante essa questão da distopia, a questão da rede social, a aceitação e não aceitação das pessoas, né? Até os likes que são dados. Tem um episódio que fala exatamente sobre isso, essa questão de você cancelar as pessoas por não ter a perfeição que as pessoas exigem. Então você não recebe os likes, você cai na questão do olhar das pessoas. Você tem também aqui Round 6, que é aquele das pessoas que se tem que pagar tem uma dívida, né? Então todas as pessoas lá estão endividadas e a única saída é participar de um jogo. Só que esse jogo elimina as pessoas. Então Round 6 também trabalha essa questão distópica, né? Onde as pessoas perderam totalmente os seus critérios de como viver e agora se colocam num jogo que domina a sua vida. Então é um processo também bastante interessante. E um filme que é clássico, né? Já temos a série também, tivemos filmes também, que iniciou talvez toda essa questão desse pensamento distópico dentro da tela pequena, que é o Além da Imaginação. Este tema de hoje, a gente falou sobre essas questões, né? Nós falamos sobre questões que são bastante pontuais sobre a distopia e a utopia. E como que a gente poderia observar isso no nosso dia a dia? Então, vivemos, será como um momento distópico, buscando uma utopia, mas o nosso momento é distópico. Nós fomos observar a nossa sociedade, ela hoje está primando por valores que tem algo que foge um pouquinho do natural. Então,
Hoje as pessoas são comandadas pela tecnologia ou a tecnologia é que é comandada pelas pessoas? Quem está no comando? Então essa visão, a gente poderia também colocar aqui toda a série, toda a sequência dos filmes Matrix, que trabalha essa questão, o que é real e o que é irreal, onde vivemos, né? Também hoje nós temos a questão da inteligência artificial, até que ponto ela vai chegar, então, até que ponto ela pode nos auxiliar ou até que ponto ela pode nos dominar. Então esse também é uma discussão bastante importante para os dias de hoje, onde a tecnologia está. Nós somos escravos dessa tecnologia ou essa tecnologia nos serve? Ela é nosso ferramental ou nós estamos sendo uma ferramenta para essa tecnologia? Então a gente fala dessa questão do Matrix, a gente vai lembrar lá de Platão, da caverna de Platão. Lá dentro, lá da obra, lá a República de Platão. Onde você tem lá uma das partes, lá dos elementos dele seria essa parábola, né? Ou história da caverna de Platão, onde fala que as pessoas estão lá presas, acorrentadas, voltadas para a parede e só enxergam as sombras de uma pequena fogueira que faz o projetar dessas sombras nas paredes onde as pessoas acorrentadas estão. Quando uma delas sai, consegue fugir e vai para fora, ela vê que na verdade o que estava lá não era a realidade. Estavam chegando apenas sombras do que estava do lado de fora. É mais ou menos o que Matrix coloca. Então Matrix tem lá uma fonte onde bebeu toda essa trilogia de Matrix, que é a questão da caverna de Platão. Então, o que é real e o que é uma questão imaginária, né? Então, lá no Matrix você tem até uma questão também que ele retirou no roteiro uma ideia lá do Alice no País das Maravilhas, que lá no Alice, na história, a Alice ela tem um dilema, ela tem um elixir que ela pode crescer e ela come o pão, ela diminui. Então, se ela come um pouquinho lá do pão, ela cresce, se ela toma um pouquinho de elixir, ela diminui. Então, o que acontece? É aquela opção que você tem das suas escolhas. E como que ela consegue sair de lá? Ela consegue o equilíbrio. O equilíbrio entre o crescer e o diminuir. Se ela cresce demais, ela não passa na porta. Se ela diminui demais, ela também não passa na porta. Então, é a questão do equilíbrio. Então, também observando essa questão lá da caverna de Platão, você tem essa questão do equilíbrio, ou o que é real e o que é virtual. Então, hoje, muitas pessoas, com a tecnologia que está existindo, estão migrando da sua vida real para uma vida virtual, onde essa vida virtual não há problemas. Tudo se resolve, tudo é perfeito, essa pessoa é perfeita, tem amigos perfeitos, a sociedade é perfeita. Voltamos lá no começo na questão da utopia. Então parece que estamos criando com a tecnologia uma utopia dentro de uma distopia. Então esse processo de utopia e distopia, eles caminham juntos. Então o processo distópico é um processo que busca um processo utópico. E quando eu alcanço ou estou próximo desta utopia, eu vou lembrar que essa criação foi feita dentro de um caminho distópico. É a questão da harmonia e do caos, né? Então se coloca assim, qual o ideal? Harmonia ou caos? Talvez os dois coexistem. Para que haja harmonia, eu tenho que ter o caos. Para que haja o caos, eu tenho que ter a harmonia. Então os dois caminham juntos. Só que são caminhos que você pode trilhar, ou pelo caos, ou pela harmonia, ou pelo real, ou pelo não real imaginário. Então são os caminhos que você tem e você vai seguir. Então o cinema, as artes, elas trazem muito disso. Nós temos alguns fotógrafos que trabalharam a questão da perfeição. Então Cartier-Bresson, ele trabalhou a questão da perfeição. Então ele tinha um momento exato de fotografar. Aquele é o instante perfeito. Então quando você coloca dentro da fotografia, é um instante que eu estou captando. Então eu tenho que ter lá a noção que eu tenho que estar naquele local, naquele instante e clicar daquele momento. Então no pôr do sol, ou no nascer do sol, ou no pôr do sol,
Tem momentos onde eu tenho as cores mais bonitas. E não é por muito tempo, é por alguns segundos muitas vezes. Eu tenho que captar naquele segundo. O segundo adiante não vale mais. O segundo anterior ainda não é suficiente. É aquele segundo exato. Então essa questão do momento, da posição correta e do momento exato. Então essa questão que nós falamos do olhar sobre a utopia e a distopia, ela trabalha essas duas questões, né? Que são paralelas. Tanto um processo utópico, que visa a perfeição, como um processo distópico, que visa compreender o caos existente e como desenvolvermos neste caos. Então, quando a gente fala da questão do nosso próprio título do nosso podcast, Imagina se pode, o que é imaginar se pode? Se pode o quê? Até que ponto? Então, são os limites que nós temos que trabalhar e observar que eles podem ser muito tênues entre o que pode e o que não pode, mas nós temos aqui, imagina se pode, e a questão libertária, né? A questão libertária, nós vamos pensar assim, nosso pensamento é livre. Então, imaginar é sempre uma ação de liberdade. Então, imaginar se pode? Claro que pode. Então, quando se fala assim nessa questão, a gente pode lembrar da música. A música é algo que quando o autor, o compositor de uma música, ele chega na perfeição para aquela música, é quando ele fala assim, conseguir colocar melodias, juntar lá sons e produzir lá uma música. Então depende do que eu comandá-la. Então neste caso, essa tecnologia, estou comandando ela. Então como que ela pensa? Qual é o processo dela de pensar na utopia e distopia? É um processo bastante técnico. Viram? Quando eu perguntei para ela o que era utopia, o que era distopia, ela diz exatamente como um dicionário coloca. Ela não colocou os meandros do que a utopia e a distopia ela pode permear. Se eu perguntar para a Alexa dar uma resposta humana, ela não conseguirá. Ela conseguirá, neste modelo de inteligência artificial que ela tem, o que está programado para que ela responda. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Então, eu vou fazer um elogio para a Alexa e ver como ela responde. Alexa, você está muito bonita hoje. Você também é. Alexa, quantos anos você tem? Em anos humanos tenho 9. Se bem que, como eu acho que anos de inteligência artificial se medem em nanosegundos, digamos que eu tenho muito, mas muito mais tempo de vida que você. Tá vendo? O que ela respondeu? Eu fiz uma pergunta e ela, Alexa, é uma versão... Alexa, pode desligar. É uma versão não do última geração. E quando eu perguntei quantos anos ela tinha, ela falou assim, ó, em anos humanos, 9 anos. Mas em nano tecnologia, muito mais que você. Então ela teve uma opinião ali sobre. Então isso é a questão da tecnologia. Será que isso é uma distopia da realidade ou isso é uma utopia? Ou seja, conversar com a máquina e ela responder algumas coisas para mim. Será que ela começa a aprender depois de um tempo, das versões mais modernas das IAs, né? Das inteligências artificiais? Ela começa a aprender com o ser humano. Então, cada vez que eu faço uma pergunta, ela me dá uma resposta baseada no que ela conhece e muitas vezes no que ela já teve de experiência. Então, se eu pedir aqui para Alexa tocar uma música do Johnny Rivers. Você quer que eu toque? Johnny Rivers. Tocando músicas de Johnny Rivers e de outros artistas similares, em ordem aleatória, no Amazon Music. Se eu pedir para ela aumentar o som, Alexa, aumenta. Então, Johnny Rivers é uma... Alexa, mais baixo. Johnny Rivers, ele é uma música de distopia ou de utopia? Se eu pegar as letras, ele traz a questão da utopia, né? A utopia da relação humana, da questão da melódica, a questão da estrutura de toda a letra. Então é uma música que traz um aspecto de utopia. Alexa, desligar. Então aqui a gente trouxe aqui um exemplo aqui
da parte da música, do processo da utopia. Existem outros mecanismos que eu possa dar como exemplo? Posso. Acho que ela gostou do tema aqui do John Rivers. Acho que ela tem um bom gosto também. Então, Alexa, o que é Blade Runner? Blade Runner é um filme de ficção científica neo-noir-polvo-estadunidense de 1982, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Harrison Ford, Alexa, Howard. Desligar. Então eu vou comandando ela e ela está mantendo a música que eu pedi. Agora eu pedi para ela parar de tocar música. Alexa, para de tocar música. Ela parou. Então um comando que eu dei para ela, de parar. Mesmo que eu goste da música, eu posso programá-la. Então essa programação é algo que a gente pode colocar como um momento distópico. Trazendo um texto que é um conto, né, que eu gosto bastante, que é do João Guimarães Rosa, chamado A Terceira Margem do Rio. Esse conto, ele é um conto que pode trazer um aspecto de distópico. Por quê? Quais são as margens, ou quantas são as margens de um rio? Só duas. Como teremos a terceira margem de um rio? Ou seja, uma terceira opção. É como se eu colocasse assim, eu tenho o real e o irreal. O real e o virtual. Mas eu tenho uma terceira. Então hoje nós temos um termo que é bastante utilizado também no cinema, também na questão da literatura, que é chamado multiverso. O que é o multiverso? É um universo paralelo, um universo alternativo. Então quando se fala da terceira margem de um rio, um conto do Guimarães Rosa, estou falando um pouco também dessa questão de um multiverso, um universo paralelo, que não é a margem direita, não é a margem esquerda, é uma terceira margem. Onde fica essa terceira margem? A terceira margem ela fica no imaginário. E o imaginário é logo ali. Ou o imaginário é algo inatingível, ou é algo que está na proximidade das nossas mãos. Então o que é o imaginário? Então quando se fala assim, os filmes que falam sobre a questão do imaginário, eles falam dessa questão de uma terceira via, a terceira opção, que é como ser a terceira margem de um rio. Então, falando nesse processo, nós vivemos uma passagem do século XX para o século XXI, onde as questões tecnológicas avançaram muito rapidamente. Então, hoje, nós corremos atrás do tempo. O tempo, para nós, é insuficiente. Então, o tempo sempre está na nossa frente. Nós queremos chegar até ele e dominá-lo. Tem uma definição do que é a utopia, né? A utopia é sempre aquilo que nós estamos buscando. A utopia está lá no horizonte. Então, se a utopia está no horizonte, ela avança um passo enquanto avançamos um passo em direção a ela. Então, quando estamos um passo em direção a ela, ela avança mais um passo. Então, o horizonte ele nunca está a nosso alcance, muitas vezes. Então, se o horizonte ele vai caminhando, nós caminhamos atrás dele. E o que nos faz mover no mundo é esse caminhar, né? Esse ato de caminhar. Caminhar em busca do horizonte, caminhar em busca de uma utopia. Mas lembrando que essa utopia ela tem uma ligação direta com a distopia. Tem um outro filme, que eu gosto bastante dessa questão, da questão visual dos filmes, né? Que ele trabalha bastante essa questão dos lados, né? Que se completam. Quando você fala assim de histórias em quadrinho, de personagens, né? Sempre você tem os dois lados, né? Um lado extremo, que tem o outro lado que também é extremo. Então, o lado da bondade extrema, o lado da maldade extrema. Então, esses extremos pode ser essa bondade ser a utopia e essa maldade ser o distópico, né? A distopia. Então, quando se fala dessa questão de dois lados, que é o yin, o yang, né? Você coloca essa questão que os dois se completam, é como nós colocamos aqui, os dois se completam, o processo distópico e o processo utópico. Quando a gente fala assim da questão, eu também sou matemático, além de fotógrafo, a questão matemática, a gente pensa que ela é muito exata, né? Então, a matemática ela é exata, sim, uma parte dela é exata.
Só que uma outra parte, ela é bastante filosófica. Então, se eu fizer um paradoxo aqui, que seriam duas verdades que entram em choque, se eu falar assim, você vai sair numa parede da sua casa, vai sair andando até a parede oposta. Você chegará na parede oposta? Sim, na verdade a resposta seria sim. Então, matematicamente, sim. Se eu tenho 5 metros de uma parede a outra, se eu sair andando, por mais devagar que eu ande, eu vou chegar na parede oposta. Agora, se eu te falar assim, você vai andar metade do caminho, vai parar, andar a metade que falta, vai parar, vai andar a metade que falta, vai parar, e assim por diante, você nunca chegará à parede oposta. Apesar de eu ter 5 metros, uma questão exata, eu caminhar até essa parede, andando, me arrastando, deslizando, o mais lento possível, mas eu ainda consigo chegar à outra parede. Isso é uma verdade. E também uma verdade que eu nunca chego, se eu andar a metade do caminho. Então, mais ou menos, nós colocamos como a questão do infinito. Nós falamos, então, os números são infinitos. Então, qual é o maior número que eu posso escrever? Não posso te dizer. Ele existe? Sim, ele existe. Eu posso dimensioná-lo? Não. O universo se expande também na questão da física. Ele vai expandir. Eu posso mensurar que estou vendo o fim. Lá no horizonte eu tenho isto. Mas se eu chegar próximo, eu vou ter de novo uma distância a percorrer. Então também o universo ele é infinito, ele vai se expandindo a cada segundo. Então nunca conseguiria chegar até o final. Se eu não chego ao final, eu tenho o início de onde eu parti? Talvez não. Então é uma questão filosófica a se pensar nessa questão também dos processos de finitude de algo e de criação de algo. Então, quando eu falo da criação e da questão finita, né, eu estou colocando que eu não tenho um começo, eu não tenho um fim. Então, isso é utópico ou isso é distópico? Então, depende do olhar que você tem. Então, por isso, a nossa conversa aqui eram os olhares sobre as utopias e as distopias. Lembrando que essas utopias e distopias, elas estão em vários momentos, em vários segmentos da nossa vida. A gente pode enxergar a utopia e a distopia em vários momentos. Então, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua relação com as outras pessoas. Tudo isso é um processo que caminha de forma paralela. Então, é muito interessante quando a gente fala disso, que a questão que vai para o campo filosófico, vem para o campo da questão mais física, da questão mais palpável, e depois cai para um momento onde eu não consigo mais mensurar isso de forma concreta. Então, quando se fala de obras de arte, a gente está falando também disso. Então, na fotografia, na obra de arte também. Então, se falar assim, a obra de um grande pintor é algo que é totalmente incompreendido por muitos, e às vezes ele tem uma compreensão que é rápida, instantânea. Então, o olhar pelas imagens, a gente diz sempre que as imagens não mentem, né? As imagens elas podem mostrar um processo de olhar utópico ou distópico. Então, todas as imagens que foram criadas, elas foram captadas e elas foram moldadas por um fotógrafo. Todas as imagens que um pintor reproduziu também foram criadas por esse pintor. Então, se eu colocasse assim a Capela Sistina do Michelangelo, aquela condição da Capela Sistina, aquele desenho, ele só existiu na cabeça do Michelangelo. Mas ele existe fisicamente? Sim, está lá, a Capela Sistina. Tem uma simbologia? Sim, ela significa algo, ela tem uma simbologia. E para ele, na cabeça dele, aquilo existia. Então, Van Gogh, quando pintou lá os seus céus azulados, os seus girassóis, na cabeça dele aquilo existia. Será que aquilo existia fisicamente? Talvez não. Talvez aquele campo de girassóis existiu fisicamente, mas não como ele reproduziu. O que reproduziu estava dentro da cabeça dele. Então, aquele imaginário criado foi por ele. Então, aquele momento do Van Gogh era um momento caótico, um momento de organização, de harmonia. Era um momento
de utopia ou de distopia. Então, os tons azulados, tons amarelados, bastante fortes, era uma distopia ou uma utopia. Então, os primeiros que observaram esses quadros, muitas vezes não gostaram, porque acharam que aquilo era fora da realidade, ou seja, algo distópico. E alguns pegaram quadros que eram quase que fotografias, acharam aquilo perfeito, porque era muito próximo do real. Mas será que aquilo ele queria colocar daquela forma? Será que a Mona Lisa, ele quando pensou a Mona Lisa, que tem lá o seu olhar, que guarda dentro dele várias informações e várias leituras, era um processo utópico ou distópico do olhar? Quando Machado de Assis escreveu as Memórias de Brás Cubas, ou fez lá a história de Capitu, será que ele colocou essa questão dos olhos de Capitu, né, sobre os olhares de Capitu? O que significa isso? Então, quando a gente coloca na questão da literatura, ou do cinema, ou da fotografia, isso nos mostra algo bastante complexo. E a gente pode traduzir isso também na questão do esporte. Onde no esporte eu tenho algo que é utópico, algo que é distópico. Então, assim, tudo caminha para uma utopia, uma organização. Um time entra em campo, em quadra, para vencer. Ele faz por um processo organizado e harmônico. Ou seja, ele cria dentro, o antes, ele é utópico. O durante, ele pode ser tanto harmônico como caótico. E o resultado, ele pode ser uma distopia ou uma utopia. Então, se eu vencer, é aquela utopia que eu coloquei. Se eu perder, é a minha distopia. Ou seja, eu imaginei que eu ia ganhar e de que forma eu ia ganhar. E como eu perdi, isso se torna um processo distópico. Então, no mesmo momento, para duas equipes, eu tenho um resultado, significa duas coisas. Significa uma utopia para quem venceu e uma distopia para quem perdeu. Então, nossa conversa aqui era sobre esses aspectos, né? E perguntar para vocês como a gente pode traduzir isso no nosso dia a dia. Então, para fechar aqui, vou pedir aqui para a nossa amiga e convidada aqui tocar mais uma música. Eu vou pedir para que ela toque aqui uma música chamada Balada do Louco. Alexa, toque a música Balada do Louco. E aqui eu vou me despedir de vocês e até a nossa próxima conversa. Espero que eu tenha colocado para vocês alguns aspectos do que eu penso, né, da minha visão sobre os olhares sobre as utopias e as distopias deste mundo, né? E é sempre um olhar. Então, pensar que os processos utópicos, ele é um processo de visão e de ação das pessoas, tá? Então, que vivam os loucos, que tenhamos mais loucos criativos nesse mundo. Até lá e até a nossa próxima conversa. Tchau.